Opa! Cara, muito bom mesmo, parabéns por este livro aqui, olha, é um dos poucos livros produzidos aqui no Brasil por um brasileiro ateu chamado Ricardo Oliveira da Silva. O ateísmo no Brasil, os sentidos da descrença nos séculos 20 e 21. Gente, pensa numa verdadeira e meticulosa investigação que esse historiador aqui, olha, brasileiro e ateu, ele faz a respeito da descrença no século 20 e no século 21. É uma verdadeira obra para todo ateu querer conhecer, certo, a estrutura desse Brasil descrente, tá ok? Então, pessoal, recomendo demais, você que tem aí o Amazon, vai diretamente lá no Amazon, ou então aqui, ó, nas plataformas, no Facebook, no Instagram, no Twitter, diretamente aqui, tá vendo? Olha lá, ó. Você pode ir diretamente e você consegue esse livraço aqui que eu tive o privilégio e eu tive a honra, tá, de receber autografado, olha. Veio autografado. Então, por isso, eu quero muito agradecer ao historiador Ricardo de Oliveira, ou Ricardo Rússio, tá? Muito obrigado, agradeço demasiadamente pelo carinho, tá ok? Então vamos lá, vamos pro vídeo. Olá pessoal, eu sou o Jason Ferrer e você está no programa Fala Ateu. É uma honra e um privilégio muito, mas muito grande ter você aqui. Então se você caiu neste programa de paraquedas, eu vou pedir a você encarecidamente que você continue com a gente, porque não vai te custar absolutamente nada. Então eu espero que você goste do nosso conteúdo, que abrange tanto religião, filosofia e ciência. E sim, vou te pedir que você fique conosco até o final deste capítulo. Então, se você gostar e se identificar com o nosso conteúdo, deixe seu like, se inscreva e ative o sininho das notificações. Comente, espero muito que você comente e que você compartilhe este vídeo com os seus amigos e com os cristãos principalmente. Então, só assim o YouTube entenderá que você gostou do nosso conteúdo. E logo, ele enviará para você todos os lançamentos, todos os vídeos que lançarmos por aqui, tá certo? Então, quando você faz isso, quando você deixa seu like, quando você se inscreve, quando você deixa seu joinha ali, quando você comenta, você está ajudando pessoas, está ajudando a transformar pessoas. Porque cada vídeo meu aqui, ele é um instrumento, pessoal. Ele é um instrumento de transformação. Então eu espero muito, tá, que estes vídeos que eu tenho gravado ajude bastante pessoas, porque esse é um único objetivo que eu tenho aqui, é esclarecer mentes, é libertar pensamentos para novas perspectivas. Então esse é o meu objetivo, tá ok? Então hoje eu vou tentar ser o mais breve possível, eu vou tentar fazer um malabarismo aqui para fazer com que esse vídeo fique bem curtinho e para que todas as pessoas possam ter acesso. Hoje eu tentarei responder a uma pergunta. Estamos à mercê da morte por causa do pecado? Em Romanos capítulo 5, versículo 12, o apóstolo Paulo, quem chama de Paulo, né? Eu não acredito particularmente em nada que essa igreja, a tradição católica diz, mas diz o seguinte: o Romanos capítulo 5, versículo 12, diz o seguinte: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram, tá certo? Então, o apóstolo está dizendo aqui que a origem da morte, a origem do sofrimento, a origem do caos universal, a origem de todas as mortes, não apenas, tá? Não apenas a morte do homem, do ser humano em si, mas a morte de todas as espécies. Por quê? Porque Paulo coloca o homem como se fosse o cabeça da humanidade. Então ele mostra que com o pecado do homem no Jardim do Éden, obviamente que entrou o mal no mundo, e com o mal, a morte, o sofrimento, e todos os tormentos, e todos os prejuízos, todos os ônus que nós estamos a ver nos dias de hoje. É evidente, pessoal, que a minha resposta como ateu a uma coisa dessa é dizer que isso é completamente ilógico. Uma narrativa como essa de Adão e Eva, gente, isso aí não passa de suposição, pessoal. Tem muita gente acreditando numa coisa dessa. Eu fico imaginando o seguinte, olha, se o pecado traz a morte,
né? Ah, mas o pecado ele trouxe a morte entrou no mundo por causa do homem. Então me explica só uma coisa, por que os dinossauros morreram? Me explica. Por que que dentro da antropopaleontologia, tá? Que é a paleontologia justamente com a antropologia, por que que através de exames arqueológicos a gente percebe que animais foram extintos muito antes da morte do ser humano, ou muito antes do ser humano existir, eu quero dizer. Então por que que tal coisa aconteceu? Não podia, se não podia haver morte antes de Adão, né? Apenas após Adão, então por que os animais morreram antes de Adão e Eva existir, como diz a historinha bíblica? Você compreende isso? Então é importante que as pessoas se façam perguntas, né? Se você for ver os animais pré-históricos, eles morreram. Então, nenhum Deus, se você for pegar essa ideia de Adão, de Eva, de jardim encantado, de fruto mágico e essas coisas, nenhum Deus, em sã consciência, ele puniria toda a geração humana e animal apenas, gente, por causa de uma cobra falante. Apenas por causa de uma mulher costela que comeu um fruto mágico de uma árvore enfeitiçada que estava no jardim encantado. Por gentileza, é sério, eu preciso que você como cristão, você como religioso, você como alguém que acredita em Deus, você pelo menos possa raciocinar. É apenas isso. É o que eu te peço, você olhar para as escrituras não de forma literal, mas figurada. Tá certo? Mas olhar para as escrituras como algo mítico. Porque se você vê cobra falante, gente, isso não existe. Jumento que fala, por favor, isso é uma linguagem alegórica. Não se tem como entender isso. Algumas pessoas, por exemplo, alguns teólogos, eles defendem a ideia de que é o seguinte, alguns deles dizem que não era uma cobra falante, mas era um ventríloco usado pelo diabo. Então ele quer levar a mensagem de Gênesis ao pé da letra e de forma literal, dizendo que aquela cobra ali era um ventríloco. De que forma Deus, então, como a gente pode ver nas escrituras, de que forma Deus condenaria um ventríloco e não responsabilizaria o diabo? O que aconteceu? O homem, ele foi condenado a trabalhar e a comer do seu suor. A mulher foi condenada, tá, de forma injusta a ter filhos com dores e foi condenada também, uma segunda condenação, a se sujeitar ao homem, porque o homem seria agora o dono dela. Esse foi, e para a cobra, a condenação e a punição foi que ela agora se rastejaria e comeria do pó, viveria do pó da terra. Então é o seguinte, se fosse um ventríloco, por que você acha que Deus condenaria um ventríloco, gente? Qual delegado, por exemplo, chegaria e diria, olha, nós temos que condenar o ventríloco pelo assassinato de alguém? Isso não existe. Então se a cobra foi apenas um instrumento, se a cobra não tinha nada a ver com isso, então por que Deus puniu a cobra? Você compreende isso? Então, se você não entender o registro bíblico como uma narrativa mítica, mística e alegórica, mas se entender de forma literal, aí você vai quebrar a cabeça. Você vai ficar perdido. Você pode ser o teólogo que for, mas você vai ficar perdido. Ah, você pode ser o apologista, certo? Formado na Alemanha. Não tem problema, você vai quebrar a cabeça. Você vai passar vergonha diante dos ateus, diante dos agnósticos, ou diante de qualquer pessoa que leia a Bíblia e compreenda o que está escrito. Você compreende isso? Os teólogos dizem que os homens sem fé, né, dizem assim, porque os homens sem fé não compreendem as coisas do Espírito, né? Um homem que está morto no seu pecado, né? Porque eles dizem que nós estamos mortos em nossos pecados e em nossos delitos, porque segundo o que está escrito, todo homem está morto. Assim, também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram, é o que está escrito. Aí o que acontece? Então os teólogos, eles pegam esses versículos aqui para dizer que os homens, eles estão sem Cristo, né? Eles estão mortos em seus delitos e pecados. Aí eles dizem, olha, um morto não age, né? Um morto não pensa.
Um morto nada faz. Agora, o crente não, o crente está vivo. E o descrente? O descrente está completamente morto nos seus pecados e nos seus delitos. Compreende o que eu quero te dizer? Aí você vê o incrédulo, ele está, segundo as Escrituras, segundo a Bíblia, os incrédulos, eles estão totalmente perdidos. Eles estão sem esperança, eles estão mortos em seus delitos e pecados. Os incrédulos, os ateus, os céticos, os materialistas, os naturalistas, eles são filhos do diabo, segundo a Bíblia. Eles estão sob a ira de Deus, segundo a Bíblia. E segundo a Bíblia, eles estão apenas à espera de um juízo extremamente severo que eles vão sofrer num lago de fogo que o espera. Então é esse tormento, é esse medo que as pessoas tentam colocar, né? É isso que eles tentam jogar para as pessoas, para que elas possam ter medo, né, de aceitar ou de ver as evidências do ateísmo. E aí eles colocam que os descrentes, eles vão ter um castigo eterno. Aí eles mostram ao mesmo tempo a condição do crente. Mas qual é a condição do crente? O crente está salvo pela graça. O crente, ele é um filho e herdeiro de Deus. Ele está na situação de graça diante de Deus, né? Ele está morto para o pecado, mas vivo para Deus. E ele está à espera do Senhor Jesus, vivendo uma vida completamente em santidade e em purificação. Você compreende essa loucura? Esses benefícios que os próprios homens se dão, sabe? Esses malefícios que os próprios homens também inventam contra outros homens, apenas para dominar pessoas. Compreende isso? Então é exatamente isso daí. Se você for ver, por exemplo, esses incrédulos mortos, foram esses incrédulos mortos que desenvolveram a matemática, que desenvolveram a engenharia, que desenvolveram a astronomia, a química. São esses perdidos aí que compreenderam a gravidade, que dividiu o átomo. Foram eles que trouxeram informações sobre os fósseis dos dinossauros e da vida primitiva. Não são as pessoas que realmente estão perdidas, que estão distantes, que estão mortas na graça de Deus. Como é que essas pessoas descobriram tudo isso? Foram esses céticos aí, se você perceber, foram esses céticos que descobriram a evolução das espécies e a cadeia alimentar. Aí você vai ver quem foi que descobriu essas coisas. Esses naturalistas de bostas aí, né, que sou eu, os ateus, que sou eu, né, os evolucionistas, que sou eu. Então esses naturalistas, eles fazem transplante de coração, eles fazem correções na central de comando do corpo, o cérebro. Quem faz? Quem são os farmacólogos? Quem cria todos esses medicamentos? Esses naturalistas, né? Foram esses descrentes que vão para o inferno aí, foram esses descrentes que compreenderam a fotossíntese, foram eles que descobriram o ciclo da vida, a metamorfose dos animais, a respiração celular. Foram esses que descobriram. Agora, por que os cristãos se utilizam desses conhecimentos? Não são eles que são vivos? Não são eles que estão aí esbravejando, dizendo que nós vamos para um inferno? Esses perdidos aí, eles descobriram os vírus. Eles descobriram, aliás, os vírus e as bactérias e os demais inimigos microscópicos. Foram esses daí que descobriram, tá certo? Foram esses ateus de aí que vocês gostam de chamar, que desafiaram a religião e entenderam completamente os eclipses e a formação do arco-íris, tá bom? Foram esses mortos aí. Enquanto o teu padre, enquanto o teu papa está orando e rezando com as duas mãos para cima, certo? Tá aí, ó, a ciência correndo atrás do coronavírus, correndo atrás de um medicamento, de uma vacina contra o coronavírus. Enquanto vocês aí estão rezando, enquanto vocês estão fazendo um trabalho inútil para a sociedade, rezando para nada. Você compreende isso? Então, esse aqui, por exemplo, foi o homem pecador, tá? Foi esse homem pecador aí que colocou carros, aviões e naves espaciais para circular.
Foram esses homens aí que acenderam luzes artificiais, tá? Foram eles que, aliás, eles descobriram a eletricidade. Foram essas pessoas aí, tá? Que descobriram a eletricidade, que compreendeu os fenômenos dos raios, dos trovões. E vocês? Apenas rezando, apenas orando e discutindo o sexo dos anjos. Estão vocês aí falando de trindade, estão vocês falando de batismo, estão vocês falando dos sacramentos, estão vocês dizendo se há ou não uma consubstancialização na hora da Santa Ceia. Vocês estão discutindo se Cristo aparece ou se ele não aparece, como Lutério e Zwinglio discutia na Europa, né, sobre a transubstanciação. Vocês entendem? Mas vocês não fazem nada para a sociedade. Se vocês sumirem hoje da sociedade, olha, vocês podem ter certeza que a gente não vai sentir nem falta. Se vocês fossem arrebatados hoje, como vocês querem ser arrebatados para esse céu mitológico de vocês, olha, não faria a menor falta. Vocês compreendem isso? Sabe, eu ficaria feliz se Jesus existisse e levasse vocês dessa terra. Porque vocês representam o atraso dessa terra. É isso que vocês representam. Você entende isso? Então, quem foi que criou os televisores, os celulares? Quem foi que desmontou esse quebra-cabeça aí do sistema solar? Me diga aí quem foi que desenvolveu tudo isso? Foram os perdidos, foram os incrédulos, foram aqueles que realmente estão perdidos e mortos em seus delitos e pecados. Foram esses que desenvolveram a economia, a política e a agricultura. Foram eles que desenvolveram tudo isso. Tá? O homem foi à lua. E hoje, esse homem caído, ele pretende habitar outros planetas. Agora, e o crente nascido de Deus? Né? O que ele fez? Nada. Não fez nada. Exceto essas discussões, criou essas discussões sobre banalidades que envolvem sexo anal, homossexualidade e o sexo dos anjos. Pronto. É isso que crente gosta de ver. Crente adora olhar o dos outros, né? Por quê? Porque Deus estava dormindo no Holocausto, né? Deus estava dormindo na época da escravidão humana. Deus estava dormindo, mas Deus acordou e ficou muitíssimamente puto, né? Com um beijo gay. Você compreende o que eu quero te dizer ou não? Então esses crentes não criam nada. É por isso que a gente o tempo todo bate num martelo que crente é ignorante. O crente, o que foi que ele criou? Ele criou a Inquisição para queimar bruxas. Essas bruxas que cozinhavam ervas. Esse mesmo chazinho aí, o mesmo chá que o Papa toma. O Papa não toma um chazinho? Pronto, é esse daí. O capim santo, erva cidreira, né? O chá de boldo. Né? E elas estavam fazendo esses condimentos, cozinhando essas coisas, mas aí foram tidas como bruxas, e aí foram para a fogueira. Por quê? A igreja a favor da vida mata e leva para a fogueira, fuzila, condena e esfola qualquer um que discorde dos preceitos e dos dogmas miseráveis dela. E aí, o que eu quero te dizer com isso? O cara que mata homossexual, o cara que mata ateu, que persegue pessoas em nome de religião, religião que afogou hereges por causa de opiniões, que montou guerras, que separou pessoas, que obrigou o mundo a pensar como eles. Isso daí é religião, cara. Então eu espero muito que eu tenha respondido essa pergunta para vocês, mostrando que essa ideia miserável de dizer que você está morto em seus pecados e delitos é pura bobagem, é pura besteira, é pura ilusão, é pura invenção. O que você precisa é pegar um lixo desse daqui, porque isso aqui é um lixo, isso aqui não tem nada de sagrado. Isso aqui é um dos livros mais preconceituosos e discriminatórios da história da humanidade. É esse aqui e o Alcorão, como também a Torá. Tá certo? O Talmud e por ali se vai. Religião nenhuma favorece absolutamente nada
ao ser humano, tá ok? Então, pessoal, muito obrigado por tudo, agradeço muito a vocês, deixe seu like, se inscreva no nosso canal, me ajude a continuar firme e forte. Eu tô gravando esse videozinho aqui rapidinho para ver se realmente posso passar algum tipo de conhecimento, mas também de uma maneira rápida e concisa, tá ok? E não prolixa. Um fortíssimo abraço para todos, muito obrigado por vocês do norte, sul, leste, oeste estarem aí ligados, tá, no meu programa. Vocês que estão fora do Brasil, muito obrigado também. Receba o meu fortíssimo abraço. Fiquem na paz e lhe agradeço por tudo. Tchau, tchau. Este vídeo foi editado por canal Fala Mais Bebe, link na descrição.